Amém, pastor. Muito bem, povo de Deus. Nós vamos ler aqui Isaías, capítulo 10. Já está se aproximando o final do ano. Hoje são 19 de dezembro de 2022. Passou esse final de semana e agora último final de semana pela frente desse mês de dezembro desse ano de 2022. Eu vou falar sobre alguns filhos, os filhos de Isaías em primeira mão. Vou dar o nome deles, o significado, né? Muito emblemático. Eu vou me basear aqui em Isaías no capítulo 10. E acontecerá naquele dia que os resíduos restantes de Israel, escapados da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre os que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, Santo de Israel. Verdade. Os resíduos se converterão, sim, resto de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia na praia do mar, só um resto dele se converterá ao Senhor. Eu vou parar por aqui no versículo 22, mas você pode ler esses versículos de 20 até o final do capítulo 10 de Isaías, falando sobre o primeiro filho dele, salvo o melhor juiz. Ele teve 2 filhos, né? E esse nome desse menino de Isaías é Shear-Jashub. Está no bom hebraico, que significa um restante voltará. Por isso nós temos lido do restante aqui, ó, nos versículos 21, nos versículos 22. O restante de Jacó, os resíduos de Jacó, eles vão se converter ao Deus forte. Eles vão se converter ao Deus verdadeiro e vai haver uma volta. Não é voltar do cativeiro, porque nesse ponto da história eles estavam no cativeiro. Aliás, que Isaías também esteve por lá, né, junto com outros profetas, é o que a gente entende aqui pela a leitura dessa profecia. É quase que inegável, né, que ele estivera por lá também. Como Ezequiel, Daniel, enfim. Os outros profetas. O fato é que precisa haver uma volta. Daí, o nome Isaías é simbólico. Os filhos têm nomes simbólicos, emblemáticos. A mulher de Isaías era uma profetisa. Ou seja, era uma família a serviço de Deus. Era uma família que o homem, a mulher e os filhos serviam a Deus. Ele diz assim, pega o teu filho, aqui no capítulo 8, ele diz assim, pega o teu filho, no capítulo
7. Shiar Yazub vai fazer a obra de Deus. O pai junto com o filho. Como eu disse, era uma família saudável. Era uma família a serviço de Deus. O Espírito Santo, ele me traz aqui à minha mente se alguém, para nós, né, bispos, pastores, missionários da igreja brasileira, se alguém não domina bem a sua casa, como vai presidir a casa de Deus? Então o pai, o sacerdote que não tem domínio sobre a casa, ele não governa bem, não tem administração, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? E olha, deixa eu dizer uma coisa. Para você do outro lado, amigo ouvinte, internauta, de qualquer cantinho do Brasil, onde você estiver, nas 5 regiões do Brasil, sul, sudeste, onde nós estamos, nordeste, norte e centro-oeste, onde você estiver. Isso é para todos os pastores, para toda a liderança da igreja. Porque isso aqui parece ser uma coisa do passado, que não existe mais. Um pai que está cantando, e cantando com muita alegria. Ele diz assim: eis aqui, capítulo 8, versículo 18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais, para sinais e portentos. Em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. O que significa isso, pastor? Sinais e portentos. Portentos é algo maravilhoso. Esses filhos de Isaías, eles tinham uma inteligência refinada. É o quociente de inteligência, um QI acima da média. Ora, porque para ser sinal para uma nação, em tempos de tanta turbulência, tem que ser alguma coisa assim. Como que alguém cativo vai ser sinal para alguém? Sinais e portentos. Algo maravilhoso. Alguém com uma inteligência incomum. QI acima da maioria. Shiar Yazub. Pega o teu filho e vai fazer a obra. Vai lá com o rei Acais e Deus está mandando ele. Porque eram tempos tenebrosos. Daí a necessidade de uma família lapidada. O sacerdote, a mulher do sacerdote, os filhos do sacerdote. Ora, como estão os lares hoje aqui no país? E até mesmo os lares de sacerdotes, de sacerdotisas.
lares de pastores. Como estão alguns deles? Eu digo aqui nas ministrações. Eu nunca generalizo a coisa. Eu sei que tem pessoa, bispo, que domina bem a sua casa, está na frente da igreja fazendo o serviço de Deus, sabe? Todo certinho e arrumadinho, e com decência, e com ordem, e com autoridade. Eu sei disso. Mas a questão é que tem algumas pessoas entre estas que eles não têm domínio sobre a sua própria casa. Verdade. Estão fazendo a obra de Deus, mas os filhos estão derrotados. Olha os filhos de Isaías. Algo maravilhoso. Ele não falou de um outro filho maravilhoso? O seu nome será maravilhoso? Falando de Jesus. Isso é uma casa organizada, isso é uma casa ordenada. É o Pai, é o Filho. É o Espírito Santo. Então a casa dele está ordenada. Porque senão você não tem autoridade para falar com as pessoas. E as pessoas sabedores, né? Os homens sabedores dessas coisas, eles não vão obedecer. Eles não vão atentar para a tua mensagem, para a tua ministração. Porque o Espírito Santo insiste, se não domina a sua casa, como vai dominar a casa de Deus? Se não passou no crivo, na peneira da própria casa, da família, com a esposa ali, os filhos, como vai passar no crivo do Espírito Santo de Deus e ir para a igreja, dominar, estar no altar, pregar alguma coisa com autoridade, com unção? Isso é impossível. Ou isso é uma tremenda hipocrisia. Então o Espírito Santo ele fala para Isaías. E ele canta. E que felicidade esse pai canta. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e portentos em Israel da parte do Senhor. Isso é da parte de Deus. Os meus filhos são sinais em Israel, para a pátria, para a minha família, para a igreja do meu país, como portentos. Oxalá, né, pastor, que nesses dias, né, como o pastor já falou, com certeza não é generalizado, né? Sempre tem Não, há alguns que são, né? Algumas famílias que são assim, graças a Deus. Ainda bem que tem, né, um remanescente. Mas é muito difícil, sabe? Para as lideranças. Cria seus filhos, né? Muitas vezes na igreja e tudo, mas há um tempo que há um desvio da parte deles, né? Oxalá que mas alguma coisa falhou, né? toda liderança pudesse dizer assim, né? Como Isaías disse. Alguma coisa deu errado, né? É. Porque o que nós temos visto, eu vejo aqui mesmo na pequena cidade, nossos filhos dos crentes nas drogas. Alguma coisa saiu errado. Isso é uma realidade, tem que procurar. A pessoa não pode ser presunçosa, soberba. Não cabe, não vale, porque a coisa não está fácil, não. O fato é que muitas famílias dos crentes têm problema e problema sério. Com pecados atuais. Estão aí. Mas Isaías podia cantar, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor.
como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Glória a Deus, amém. O meu Deus é altaneiro, ele habita no monte de Sião. Mas é ele mesmo quem diz na sua profecia, ele habita também com o contrito, com o quebrantado de espírito, de coração. Eu habito no alto sublime trono, é verdade. Mas eu habito também com o quebrantado de coração, com o que tem lábios dilatados. Eu habito também com essa pessoa, apesar de habitar na glória. Quando nós lemos essa palavra aqui, a gente lembra de Hebreus. Jesus dizendo as mesmas palavras de Isaías. As mesmas. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. É Jesus, o nosso Pai, cantando da igreja brasileira. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Hebreus 2. Cantar-te-ei louvores do meio da congregação, no meio da congregação. É Jesus falando. Veja a extrema alegria de Isaías. Veja a extrema alegria de Jesus. Falando dos filhos da igreja. Que sou eu e é você do outro lado, irmão. A senhora irmã. Quando diz assim, o trabalho da sua alma ele verá e ficará feliz. E ficará satisfeito. Está falando da igreja, capítulo 53. A cruz espremida, a cruz destilou a igreja. Por isso ele está falando ali. Ele vai ver o trabalho da sua alma e vai encher de alegria, de prazer. Então esse filho de Isaías, ele tem uma mensagem tremenda, chiara e azul. Um restante voltará, não é voltar do cativeiro, nós já falamos, é voltar a Deus. Porque convenhamos, esses lares destruídos, derrotados, eles precisam voltar a Deus. E não é só os filhos drogados, não. Os filhos com problemas de pecados, não. Os pais também. Hoje em dia, pastor, há fazer a palavra bem, uma controvérsia, né? As pessoas acham que só por ir na igreja já é uma pessoa, vamos usar a palavra, né? Crente. As coisas não são bem assim. Mas nós temos que tem que haver a Bíblia fala de uma conversão, né? Algo que quando a gente pega alguma coisa e fala assim, eu vou converter isso aqui e tal. Então tem que haver uma diferença, uma conversão, uma mudança, né? Precisa. Deixa eu ver se eu cito aqui, se dá tempo, você fica de olho aí, viu, pastora? No nosso tempo. Mas deixa eu ver se eu cito 2 ou 3 coisas aqui, antes de a gente fechar, em nome de Jesus, e fechar com chave de ouro nessa manhã tão alegre, feliz, né, de segunda-feira, aqui no Pontal, né, do Triângulo Mineiro. Tá chovendo, chovendo bênçãos dos céus, ou chovendo água sobre a cidade nossa aqui, né? A minha pequena Gurinhatã, e aqui Em Santa Vitória, no Pontal do Triângulo Mineiro. Precisa haver uma volta. Você precisa parar, voltar. Com uma curva de 180 graus. E voltar a Deus. Voltar à placa da igreja não vai resolver o teu problema. Voltar a uma religião que você abandonou não vai resolver o teu problema. Voltar a uma liderança que você deixou ela lá, suspirando, com o lencinho secando as lágrimas, isso não vai resolver o teu problema.
Você precisa voltar a Deus. Os Salmos diz assim, aquele salmo que é tão emblemático. O salmo de número 80. Depois você vai ler na sua casa, tá? O salmo de número 80. Quando o Senhor volta, converte-nos. Por isso o salmista roga ali. Volto a Deus, volto a Deus, volto a Deus. Quando o Senhor volta, converte-nos. E quando nos convertemos, o Senhor volta. Só tem assim, isso é o único recurso bíblico. Mas fora disso, não precisa acreditar. Não vale a pena. O menino estava lá comendo goiaba de porco. Mas quando recobrou juízo, diz assim o Espírito Santo, e caindo em si, ele disse, mas quantos empregados na casa do meu pai tem fartura de pão e eu aqui? Estou tentando comer aqui essa goiabinha de porco e nem isso está sendo possível. Vou voltar. Você está entendendo? Ele não voltou para a casa paternal. Não. Ele não voltou para os braços do irmão que estava ali resiliente e não queria recebê-lo de volta. Não. Ele não voltou para ver como é que estava o pagamento dos funcionários ali, dos colaboradores da fazenda. Não. Ele voltou para o Pai. Glória a Deus, aleluias. Ele voltou para o Pai. E caindo em si, recobrando o juízo, ele voltou para Deus, para o Pai. É o pródigo arrependido. E o Pai encheu ele de beijinho. Você está entendendo? Foi isso que aconteceu ali. O Pai encheu ele de beijos. Estão somente, deu autoridade para ele. Mandou o fedor de porco embora. Pôs sandália nos pés, tendo calçado os pés. Vestiu roupa, perfumou, lavou os cabelos. Colocou um anel, símbolo de autoridade restaurada, dignidade. E adeus fedor de porco. Deus sempre tem uma carta na manga. Fica de olho no horário do pastor. Estou de olho. Hein, pastor? Deus sempre tem uma carta na manga. Deus sempre mantém um restante. Eu vou ler para você aqui a história, a rota desse restante fiel ali em Israel. Pode falar. Eu já encontrei pessoas, pastor, que falam assim, eu já pequei tanto que Deus nem me quer de volta. Mas se tão somente confessares, Ele é fiel e justo, né? Para perdoar os pecados e purificar a pessoa novamente. Chiare azul. Um restante vai voltar. Porque precisa haver uma volta. Ora, o pai não vai lá no cativeiro. O pai não foi lá onde estava o menino ali, apacentando o porco. Vambora, meu filho, vem cá, coloca a mão nos braços nos ombros dele e vambora nós dois e ponto. Vamos pegar a estrada de volta. Não foi assim. Você tem que cair em si. E caindo em si, ele disse, eu vou voltar. É de dentro para fora, né, pastor? Não houve uma presença do pai lá, coisa, chamando sabe? ele. Não, não. É decisão Isso é dele lá pessoal. dentro. Isso tem que nascer dentro de você. Ei, você que está aí, você que é viciado, eu falo agora com vocês, muitas pessoas viciadas que nos escutam. Pastor, sabe, você precisa, é como a pastora está colocando, de dentro para fora. Tomar uma atitude, uma posição firme, iniciativa. Até aqui eu vim nessa desgraça, daqui para frente não. Stop!
eu vou voltar para Deus. Recorda de como era a coisa antes. Ele recordou de como era a coisa antes. E a situação que ele estava naquele momento. Ele disse, vou voltar. Porque eu estou fazendo aqui papel de trouxa. Porque que nem goiaba o povo está me dando, a comida do porco. Deus sempre tem uma carta na manga, aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Esse restante, É, Jesus. ele Deus maravilhoso. é tremendo. Você quer ver aqui o restante, os resíduos de Jacó? Romanos, Novo Testamento agora, tá? Romanos capítulo 11. Esse trecho fala do restante, dos resíduos em Israel. Que no decurso da história, podemos descobrir um Israel espiritual no meio do Israel nacional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pequeno Estado judeu está ali, no Oriente Médio. Mas lá tem um povo de Deus preparado para ser arrebatado por Cristo. Na iminência da volta de Jesus Cristo, ali tem uma igreja. Pastor, entra aquele povo ali judeu, mergulhado na religião, como o Brasil está mergulhado na religião, lá tem o judaísmo. Lá tem uma igreja. Um Israel espiritual. No meio de um Israel nacional. No tempo de Elias, 7.000. Não tinham dobrado os joelhos a Baal. 1 Reis 19 e 18. No tempo de Isaías eram alguns do restante dos resíduos, por cuja causa Deus ainda não quis destruir a nação. Isaías 1:9. Durante o cativeiro, o restante consistia em hebreus, como Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Ester, Mardoqueu. No fim dos 70 anos, né, do cativeiro, na Babilônia, foi o restante que voltou para a pátria com Esdras e Neemias e o príncipe Zorobabel. No Novo Testamento, Zacarias, né, também um profeta, no Novo Testamento, João Batista, Ana, a profetisa, de quase 84 anos, Simeão, era o restante, que esperava a redenção em Jerusalém. Lucas 2:38. Mas esse restante ele é profético. Durante o tempo da igreja, o restante é composto de judeus crentes. Romanos 11:4-5. Mas o principal interesse do restante é profético. Durante a grande tribulação, o restante de todo Israel se converterá a Jesus como o Messias, e será a sua testemunha depois do arrebatamento da igreja. Apocalipse 7, de 3-8. Alguns deles serão martirizados. Apocalipse 6, de 9-11. Alguns viverão no reino milenial. Zacarias 12, 6-13-9. Muitos dos santos expressam profeticamente os gozos, tristezas do restante durante a tribulação. São os resíduos. Shiar e Azub, é isso. Começa em Isaías, vai lá, no Apocalipse. Isaías, o Apocalipse de Isaías, né? Ali no meio do livro, depois o Apocalipse de João. Termina. Você precisa voltar a Deus. Nada vai resolver a tua problemática que você está mergulhado até o pescoço. Nada! Se você não voltar a Deus. Que coisa linda o Salmo 80. Voltando o Senhor, converte-nos. E quando nos convertemos, o Senhor volta. Volta. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus dos exércitos, Senhor, Deus dos exércitos. Ele ora ali no Salmo 80, aquele salmista. Eu queria falar e aprofundar muito mais, não tenho tempo. Nosso tempo já está acabando. São só 30 minutos e voa, né? Porque quando a pregação ela é instrutiva, ela edifica, ela cura, ela liberta, ela tem capacidade de salvar alguns, ela passa rapidamente. Mas nós queremos deixar essa ministração para você.
Há uma necessidade de voltar ao primeiro amor e voltar a Deus. Deixar de estar por aí com uma vida miserável. Voltar para a casa do Pai. Ele vai te encher de beijos. Deus, o beijo de perdão, te espera dar. Nós cantamos assim naquele hino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem o marketing do ministério. Eu sou o pastor Silas José, já conhecido de vocês, né, em todo o Brasil e outros povos também. O nosso canal é o Negueb de Deus. Nós estamos chegando agora, nessa temporada, agora a 100 ministrações, 100 pregações, aí nesse canal, o Negueb de Deus. Tem um outro canal também, né, o Maná Celeste, mas esse é um canal do passado, né? 150 Isso. E vamos também o outro canal agora, que é o Cheiro das Águas. Nós vamos começar um projeto para 2023, num canal Ao Cheiro das Águas, é o nome dele. Nós vamos estar inovando para que você possa ser abençoado de uma forma ainda mais maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Olha o telefone para contato, 034 Minas Gerais, Gurinhatã, 996 50 17 42. Pastor Silas José no Instagram. Chave Pix, pastor, que eu quero abençoar vocês. Nesse final de ano, nós estamos aqui com uma oferta, é para vocês aí, manda uma oferta da liderança. Especial, né? Exatamente. Porque as bênçãos já começaram a chegar, em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui o ano inteiro, passando, superando as dificuldades. Nós estamos aqui, porque não foi fácil chegar até aqui. Não, você imagina, você colocar 100 ministrações numa rede social não é fácil, tem muitas dificuldades para isso. Eu, meus colegas, né, de ministério, nós temos dificuldade, mas chegamos até aqui, pela graça de Deus. Então, chave Pix, silasjosé544@gmail.com. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria desse pai, essa família convertida. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e portentos em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte de Sião. Deus abençoe você e a sua família. Até uma próxima em nome de Jesus. Amém. Amém. Desejamos a todos, né, felizes festas nesse final de ano, né? E fica atento, né? Não beba demais. Tudo é passado. A política passou, as eleições passaram, a Copa do Mundo chegou ao final ontem, né? E com a vitória dos argentinos, e parabéns ao povo argentino, viu? Em nome de Jesus. Agora é vida nova, vem as festas de finais de ano, né? O Natal, o Ano Novo, a ceia de Natal, Réveillon, essa coisa toda. E 2023 de muito trabalho, muita luta, em nome de Jesus Cristo. E vamos orar pelo presidente Lula, né? Nessa empleitada, para que Deus possa abençoar e ele possa ser uma bênção para o povo brasileiro, principalmente para os mais pobres, em nome de Jesus. Amém.